Olá, pessoal, boa noite, paz e bem. Eu sou o Frei Zeca, moro aqui em Poconé, Mato Grosso, Pantanal. Esse santuário aqui ecológico para a gente trazer também nesse Grito dos Excluídos, 29º Grito dos Excluídos, trazer os gritos também daqui do Pantanal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso Dialogando. Nós estamos fazendo essa nossa abertura, já pedindo desculpa para vocês pela demora. Estávamos aqui organizando a nossa sala para que a gente possa fazer essa nossa primeira transmissão, não primeira, mas o esquenta, né, para que a gente possa realizar as nossas atividades no Gritos Excluídos desse ano. Então sejam mais uma vez todos bem-vindos e bem-vindas. Mas eu não vou sozinho nessa caminhada. Quando a gente trabalha em comunidade, quando trabalha como articuladores do grito, em toda a nacional, em todos os nossos territórios, a gente gosta de trabalhar com pessoas nos acompanhando. Então, para a gente poder começar, eu vou chamar um pouquinho a Ive, que está acompanhando conosco, a Ive, que é da articulação São Paulo. Oi, Ive, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É ótimo estar aqui mais uma vez. Nós vamos então, a Ive vai nos ajudar com esses comentários, né? Ver como é que está a reação do pessoal na transmissão. Então vocês fiquem à vontade para poder escrever de onde que estão acompanhando nos comentários, também colocar as suas questões, né? Colaborar conosco nessa reflexão. E a gente vai fazer esse papel, né, Ives? Assim, fazer com que a nosso dialogando também possa trazer esse momento de quem está acompanhando, dialoga com a gente. Exatamente, participem, digam para nós de onde vocês estão falando, o que vocês estão achando da nossa transmissão. Eu falo aqui de Santos, litoral de São Paulo, num calor danado. Parece que estamos no verão, né, Frezeca? Nem me fale de calor. Viva o Mato Grosso, gente. O pessoal costuma brincar Viva o aqui, Mato quem mora no Grosso. Mato Grosso já está livre do purgatório. Brincadeiras à parte, né? Mas é isso, esse período a gente sabe como que é as nossas regiões, as nossas experiências e propício para a gente trazer os nossos gritos e as nossas necessidades. Obrigado, viu, Ive? Mas como é que tá aí? O pessoal já está participando? Já tem gente perguntando por que nos atrasamos. Questões técnicas, minha gente, vocês sabem que a técnica de vez em quando nos atropela, mas está tudo certo, tudo resolvido. E agora a gente começou com um pouquinho de atraso, mas tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Valeu a pena esse atraso. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Gente daqui, dali, coloquem aí no chat para gente da onde falam. Algumas pessoas eu já reconheço aqui, Ana de São Bernardo do Campo, a Dani, que eu acho que está em São Paulo, tem gente de Joinville, o Orides está lá em Joinville. Algumas pessoas aqui só disseram boa noite, ainda não disseram de onde falam, mas daqui a pouquinho vão dizer. Tá bom, brigadão, Ive. Depois a gente chama você novamente para a gente poder partilhar um pouquinho como é que tá bom? Com certeza. Obrigado. Então, nós vamos aí seguindo o nosso dialogando. A proposta desse momento nosso de transmissão aqui é a gente, de fato, esquentar a partir do diálogo que a gente pode fazer com cada um que está nos acompanhando e até mesmo aquecendo todas as nossas articulações do grito para este ano de 2023. Vocês sabem que o nosso grito tem aí a temática, que o tema do grito sempre será vida em primeiro lugar, essa que é o Grito dos Excluídos tem essa temática principal, e esse ano nós escolheremos como lema, a articulação nacional escolheu como lema, você tem fome e sede de quê? Mas antes que eu me esqueça, vocês podem acessar o site e as nossas redes sociais do Grito dos Excluídos. No site, por exemplo, você tem todo o material que possa trabalhar na sua comunidade ou na sua expressão, né, de grito, onde que você está, como que você pode organizar na sociedade esse momento do grito. Então você pode acessar no Facebook o Grito dos Excluídos, você pode acessar pelo site e o material está lá para que você possa colocar junto. Aí temos até Instagram, tá vendo? As novidades estão vindo. Então, para a gente poder aquecer, antes de começar e apresentar para vocês quem vai trazer a temática para nós hoje, vai contribuir para que a gente possa amadurecer cada vez mais essa temática da fome e da sede, nós vamos assistir
o nosso hino, né? Todo ano nós contribuímos com a reflexão a partir de um hino. Então, o hino do Grito dos Excluídos, desse 29º Grito dos Excluídos. Vamos então acompanhar. Você tem fome, 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 fome de quê? Fome de respeito e igualdade. Tem sede, 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 sede de quê? Sede de trabalho. Você tem fome, 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 fome de quê? Fome de vida em abundância. Tem sede, 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 sede de quê? De justiça social. Você tem fome, 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 fome de quê? Fome de respeito e igualdade. Tem sede, 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 sede de quê? Sede de trabalho. Você tem fome, 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 fome de quê? Fome de vida em abundância. Tem sede, 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 sede de quê? De justiça social. Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Esse é o grito dos excluídos. Nenhuma família sem casa, nenhuma camponesa sem terra, nem trabalhadora sem direitos. Esse é o grito dos excluídos. Vida em primeiro lugar para o povo que não come. Dê água a quem tem sede, dê pão a quem tem fome. Vida em primeiro lugar para o povo que não come. Dê água a quem tem sede, dê pão a quem tem fome. Você tem fome, 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 fome de quê? Fome de respeito e igualdade. Tem sede, 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 sede de quê? Sede de trabalho. Você tem fome, 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 fome de quê? Fome de vida em abundância. Tem sede, 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 sede de quê? De justiça social. Você tem fome, 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 fome de quê? Fome de respeito e igualdade. Tem sede, 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 sede de quê? Sede de trabalho. Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Esse é o grito dos excluídos. Nenhuma família sem casa, nenhuma camponesa sem terra, nem trabalhadora sem direitos. Esse é o grito dos excluídos. Vida em primeiro lugar para o povo que não come. Dê água a quem tem sede, dê pão a quem tem fome. Vida em primeiro lugar para o povo que não come. Dê água a quem tem sede, dê pão a quem tem fome. Em primeiro lugar, você tem fome, 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 fome de quê? Em primeiro lugar, você tem sede, 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 sede de quê? Em primeiro lugar, você tem fome, 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 fome de quê? Em primeiro lugar, você tem sede, 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 sede de quê? Então é assim, gente. Nós estamos hoje perguntando para cada um que está nos acompanhando e trazendo para todo o Brasil: você tem fome e sede de quê? Esse é a música, o hino oficial do nosso grito desse ano. E nós queremos agradecer, né, aos artistas da caminhada que colocam os seus dons, os seus talentos a serviço, então, da nossa causa e do nosso grito. A gente quer agradecer aqui, então, o Jadir Bonacina e o Sérgio Turcão, eles que foram compuseram este hino para nós. E agradecer também a participação vocal de Anabel Andrés, que é essa participação, essa presença feminina no nosso grito. E é claro que essa arte colocada com a música, né, com essa composição, que é do Léo Duarte, que faz parte da comunicação do grito, né?
Então, a gente agradece muito esse trabalho junto, né? Que a gente está há tantos anos já e eles nos ajudam com o hino do Grito dos Excluídos. É muito importante isso para nós, a caminhada desses artistas que nos fazem também representar diante de tantos gritos. E aí a gente quer lembrar, principalmente para cada um de nós que estamos nos aquecendo e articulando nos nossos regionais e por todo o Brasil, a importância do Grito dos Excluídos para nós, que a gente sabe que o grito tem como objetivo valorizar a vida e anunciar a esperança de um mundo melhor. Então nós vamos junto, em todo o Brasil, em todas as regiões, capitais, nas cidades, incentivar ações que fortaleçam e mobilizem as pessoas. Para quê? Para que a gente possa lutar cada vez mais, né, nos locais, denunciar as injustiças e as males causas, né, os males causados por esse sistema neoliberal, que degrada, que mata, né, que concentra riqueza e renda nas mãos de alguns e impõe a miséria para milhões. Então, o Grito dos Excluídos traz na sua origem, né, nessa ação de mobilização popular. Nós queremos isso nesse ponto. Agora, quando nós nos perguntamos, no Brasil onde nós estamos vivendo neste momento, né, com todas as realidades gritantes que nós temos, com todas as conquistas também, mas nós precisamos lembrar sempre daqueles momentos que nos fazem, ao invés de impulsionar com esperança para o futuro, às vezes a gente fica aprisionado a tanta dor e a tanto sofrimento. Então, por isso que a gente traz duas pessoas maravilhosas que vão colaborar conosco para a gente poder refletir de onde vem, quais as causas, o porquê que a gente deve gritar diante da fome e diante da sede. A questão da comida, do alimento, a questão da água no nosso país. A gente tem duas pessoas muito importantes que vão nos falar a partir das suas experiências, né? A partir das suas pesquisas, elas vão falar para nós sobre a temática do 29º Grito dos Excluídos. Então, eu convido para que possa compor aqui junto conosco essa parte aqui nossa da tela, né? A Dalila Alves Calisto, que ela venha conosco. Oi, Dalila, boa noite. Oi, Frezeca, boa noite a todas e todos que estão acompanhando esse momento importante de animação para o 29º Grito dos Excluídos. Pois é, Dalila, obrigado por você aceitar o convite nosso. A gente sabe que você é militante da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragem, o MAB, e também é mestre em Geografia, né, pela Unesp. Então, eu gostaria que eu já te dei uma deixa, praticamente, né? Mas como que você pode trazer a sua apresentação para nós aqui, para enriquecer a tua presença como trabalho diante do MAB e como um profissional aí de Geografia, mestre em Geografia? Diga para nós. Essa temática, né, da questão da água no Brasil é um tema que a gente tem buscado estudar bastante nos últimos anos e é uma temática também que faz parte das lutas históricas do movimento dos atingidos por barragem, das populações atingidas por barragem, né, desde a origem, né, das lutas, ainda na ditadura militar, porque quando a gente faz a luta contra as barragens, em defesa dos territórios, em defesa dos direitos, em defesa dos rios, né, nós estamos fazendo a luta em defesa da água, sobretudo, né, no Brasil. Então, é uma temática que, na verdade, ela está presente no MAB desde a sua origem, né, e nos últimos anos a gente vem estudando, se desafiando a aprofundar ainda mais esse tema, né, a partir das movimentações do capital, das grandes empresas multinacionais sobre o território brasileiro, né, em relação a esse tema. Então, a gente quer trazer aqui um pouco dessa análise coletiva sobre esse tema, o que a gente tem visto, tem compreendido, né, e o que é importante enquanto classe trabalhadora, a gente está atentas e atentos em relação a esse tema. Obrigado, Dalila, porque na verdade é isso, o MAB
há de muito tempo que já está conosco nessa articulação do Grita, essa presença, né, do MAB nos seus regionais, nos seus locais de trabalho, e a importância, principalmente diante de tantas tragédias que a gente acompanhou no nosso país. Então ela vai trazer, Dalila vai trazer essa leitura para que a gente possa amadurecer ainda mais, né, essa fome e essa sede, né, a partir da realidade das barragens. Mas a gente tem também mais uma presença feminina junto conosco na reflexão de hoje, que é a Vera Helena Lessa Vilela. A Vera está conosco, e Vera apareceu com imagem. Seja bem-vinda, Vera. Consegui resolver o problema, gente, da câmera. Entrei nas configurações. Tá. Boa noite, desculpe, a culpa foi minha pelo atraso. Perdão, pessoal. Pois é, a Vera é nutricionista, ela é educadora em saúde, mestra em saúde pública pela USP, e também ela é presidenta do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o Comusan, em São Paulo, e está representando o Sindicato de Nutricionistas do Estado de São Paulo. Vera, muito obrigado. E como que essa temática trazida por você, acredito que com essa ficha que a gente está lendo aqui dos seus trabalhos e do seu modo de colocar os seus dons a serviço, eu sempre digo assim, né? Pode nos ajudar nessa reflexão a respeito da fome. Então, boa noite a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês. Então, na verdade, eu não sou uma pesquisadora, né? Mas a gente tem aí uma atuação de muito tempo na discussão da garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas aqui na nossa cidade, né? Praticamente desde da década de 90, né? Com o movimento da ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, né? E nessa luta a gente passa então a compor, né, as instâncias de participação e controle social que vão sendo construídas a partir dessa época e que vem aí desenhando o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e que teve avanços importantes, né, de 2003 até 2014, 15, depois a gente começou a ter um retrocesso, né, na implementação das políticas públicas de garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas, desde a área da produção até pensar na própria área de compostagem, né, e redução aí de resíduos, que é todo o sistema alimentar, né, para que a gente possa... E aí tem tudo a ver com o que a Dalila também vai trazer, né? A água, ela é a base do sistema alimentar, e esse ano, né, o Dia Mundial da Alimentação terá como tema a água. Né? Ok. Obrigado, Vera, pela sua participação conosco, por se colocar à disposição, junto com a articulação do Grito, dos excluídos e excluídas, Grito Nacional, para que a gente possa trazer essa temática e nos articular nos nossos regionais. Agora eu vou explicar um pouquinho a metodologia para que a gente possa ganhar tempo e garantir qualidade, né, na nossa reflexão. Então, a gente sabe que a transmissão está sendo ao vivo, está sendo feita pelos canais do Grito dos Excluídos e das Excluídas, o Facebook, né, o Grito dos Excluídos, o YouTube, mais pelo YouTube, e nós também estamos fazendo essa transmissão, né, que nós chamamos com parceiros, né, pessoas que queiram compartilhar essa transmissão, nós também estamos realizando, né. Então, a gente vai fazer da seguinte forma, tanto a Dalila como a Vera, elas vão ter 20 minutos para poder fazer essa sua fala. E aí eu gostaria muito que vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, participe conosco, né, fazendo seus comentários, também trazendo as interrogações, os questionamentos, né, compartilhando conhecimento e saberes, que isso é muito importante para nós. E aí, após cada fala, depois que termina a fala das duas, esses 20 minutos, nós vamos abrir para as perguntas, né, que deverão ser feitas. E quem vai cuidar disso conosco vai ser a Ive, que está nos acompanhando. Inclusive, eu queria até que colocasse ela um pouquinho na tela para fazer esse convite para o pessoal. Cadê a Ive junto conosco, né, Ive? Porque depois desses 20 minutos de cada uma, a gente traz essa experiência do pessoal que está nos acompanhando na questão das perguntas. Como é que a gente pode colocar isso? Você que vai fazer essa parte para nós? Exatamente. Então, você que está aí nos acompanhando,
Boa noite, novamente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você pode colocar o seu comentário, o seu grito aí para a gente. Eu vou acompanhar tudo daqui e eu já quero aproveitar e dizer que a gente tem vários estados aqui representados, viu, minha gente? A gente tem Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Norte, a gente tem o Paraná representado, a gente tem a Bahia e a gente tem o Ceará também representados aqui. Várias cidades, né? Várias dioceses, ficamos muito felizes em receber todo mundo aqui com a gente nessa noite, que com certeza será maravilhosa. Então, vocês vão escrevendo aí os comentários de vocês, os gritos de vocês, se tiverem alguma pergunta também, que daqui a pouquinho eu volto falando algumas das coisas que vocês forem falando aí no nosso chat, tá bom? Então é isso mesmo. Então a gente vai começar. Vamos começar a nossa reflexão e a nossa partilha de saberes aqui junto conosco, né? Podemos começar com você, Dalila. Desculpa, Oi, pode dizer. mas já puxaram a minha orelha aqui dizendo que o Mato Grosso do Sul, o Piauí e o Mato Grosso também estão nessa transmissão. Pronto, já disse. Agora sim, vou dar tchau para vocês, vou ficar aqui acompanhando os comentários. Ok, então a gente continua aqui. Vamos fazer então esse nosso momento de partilha, como eu disse. Dalila, como eu perguntei, podemos começar por você? Pode ser? A experiência sua do MAB, essa conversa toda gostosa que a gente está tendo. Já mandando um abraço para todo mundo, toda a equipe, todo o pessoal que trabalha nos nossos regionais e que está junto conosco nessa mobilização que é do MAB. Então fica com você, Dalila. Você tem 20 minutos, tá bom? Tá bem, Frei. Obrigada. Então, acho que primeiro, agradecer, né, em nome do MAB, dizer que é um prazer estar aqui junto nesse momento na live, né, participando, trazendo um pouco dos acúmulos coletivos que a gente tem enquanto movimento, nessa articulação que, como o Frei Zeca já trouxe, é super importante para nós, do Movimento Artistas por Barragem, que é a construção da articulação para o 29º Grito dos Excluídos, né? Mas que não é só nesse momento, né? Mas que a gente do MAB já vem se somando nessa construção coletiva já há vários anos, em nível nacional. E o momento, né, do Grito dos Excluídos, eu estava me recordando aqui, é um momento que marca a vida de muitos trabalhadores, trabalhadoras, militantes, né, de esquerda no Brasil, se a gente pensar toda essa trajetória que tem, né? Então, muitos de nós lembram, assim, né, mais novos, assim, dessa mensagem, né, forte do Grito dos Excluídos. Então, é um momento importante da luta e da resistência, né, do processo de organização da esquerda e dos lutadores e lutadoras, né, defensores de direitos humanos do Brasil. Então, esse tema, né, a questão da água, primeiro dizer assim, que para nós do MAB, a água, ela é um direito humano, né, é um bem comum, então nós entendemos que a água, além de ser um direito humano fundamental, é um bem comum e um patrimônio da humanidade, e que deve estar, deve ter o controle popular, né? Deve estar sob o controle do povo, né? Das populações, sobretudo, e não das grandes empresas multinacionais. No entanto, apesar da água ser um direito humano, ser um bem comum, e na nossa concepção, né, do MAB, deve ser vista como um patrimônio, né, do povo, que pertence ao povo, o acesso a esse direito tem se dado de maneira desigual ao longo da história, né? Principalmente se a gente olhar, fazer esse recorte na história do Brasil. E isso faz com que o nosso país, o Brasil, que possui a maior reserva potável de água doce do mundo, cerca de 13% da água doce do mundo, do planeta Terra, está concentrada aqui no Brasil. Isso faz com que
o Brasil que possui toda essa riqueza natural, toda essa reserva potável, né, de água doce, ainda siga excluindo milhões de pessoas, mais de 35 milhões de pessoas no Brasil, que são excluídas do acesso, do direito, do acesso à água potável no nosso país, né? Populações que até hoje que não têm um acesso regular de abastecimento de água e outros serviços, né? Então, isso é uma das questões centrais, né? A outra questão é que a gente percebe que as empresas transnacionais, os bancos privados, principalmente, o Banco Itaú, o Bradesco, né? O Banco Mundial, o Banco da Suíça, o BTG Pactual, né? E os bancos e os fundos de investimento, principalmente os fundos de investimento estrangeiros, eles estão numa corrida para privatizar os serviços de água e saneamento e as reservas potáveis, incluindo bacias hidrográficas, os rios e aquíferos, né, que nós temos no nosso país. Porque em um dado momento eles descobriram perceberam, né, constataram que esse recurso, por ser um recurso que é essencial para a manutenção da vida humana, da reprodução, da existência, né, nossa, enquanto seres humanos, mas também é um recurso que é fundamental se a gente pensar todas as atividades laborais, produtivas, até mesmo as atividades domésticas, todas as atividades humanas, praticamente, né, a grande maioria das atividades humanas dependem do uso da água, inclusive as atividades industriais, né, para a produção de mercadorias, dependem principalmente desse recurso. E eles foram percebendo, constatando que, como é um recurso que sem água não existe vida, né, sobretudo a vida humana, então foi se percebendo que que é um recurso que, se transformado em negócio, né, a partir de uma lógica de um sistema tarifário, por exemplo, é um recurso que é seguro para ser explorado, a partir de uma lógica, né, de toda uma estrutura de tarifas, de uma estrutura de negócios, né? É algo que é seguro para ser explorado porque as pessoas dependem desse recurso, né? Então, é algo que é seguro para essas empresas explorarem, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem notado que é importante, né? Essa denúncia, essa luta que a gente precisa engrossar cada vez mais as nossas fileiras para fortalecer a luta em defesa da água, em defesa dos rios, dos aquíferos, em defesa do saneamento, dos serviços de saneamento de água, de saneamento básico no nosso país, para que continuem sendo geridos pelas empresas públicas, pelas companhias de saneamento que nós temos espalhadas em todos os estados brasileiros. Porque o que a gente tem visto é a ameaça forte de privatização da água e do saneamento no Brasil, principalmente nos últimos anos, com o golpe que nós tivemos à democracia em 2016, uma das primeiras iniciativas, né, do governo interino de Michel Temer naquela época, no segundo semestre de 2016, foi realizar um estudo, foi avançar em medidas, em formas legais para viabilizar a privatização do saneamento, né? Que aí mais tarde a gente viu em 2020 ser aprovado no pior momento da pandemia, pior momento que nós estávamos vivendo da pandemia da Covid-19, nós vimos acontecer a aprovação no Congresso Nacional da Lei 14.026, que é a lei que altera a Lei
existente, né, da política pública de saneamento básico no Brasil, que foi aprovada nesse cenário, né, o delicadíssimo da nossa história recente, e aprovada em regime de urgência, sem qualquer promoção de debate, de reflexão com a sociedade, né? E essa lei, né, na nossa avaliação, ela é a lei conhecida como o novo marco legal do saneamento, né? Ela é uma lei que desmantela a política pública de saneamento e garante uma reestruturação da indústria de saneamento a partir dos interesses das empresas privadas, que são os bancos privados, os fundos de investimento e as empresas privadas de saneamento que estão interessadas em controlar o setor de saneamento no Brasil e os demais serviços, a reserva, toda essa reserva potável de água doce que nós temos no nosso país. Então, o que a gente tem denunciado, né, e também feito lutas junto com sindicatos, as organizações de igrejas, né, em vários territórios do nosso país, é a luta para defender que esse recurso, que a água continue sendo tendo uma gestão pública, né, das bacias hidrográficas, dos aquíferos, dos rios, e também que os serviços de saneamento, o setor de saneamento, né, incluindo os serviços de saneamento e as empresas públicas de saneamento, continue também sob uma gestão pública. Então, a gente tem visto, com a aprovação dessa lei, que na nossa avaliação ela só traz consequências negativas para a classe trabalhadora, porque é uma lei que prioriza os interesses privados, né? Para a gente ter uma ideia, por exemplo, a lei, ela vai, todos os principais artigos de mudança, né, dessa lei, da Lei 14.026, eles favorecem, beneficiam os interesses privados. Por exemplo, a lei, ela determina a proibição dos contratos de programa, que é a forma pela qual a política pública de saneamento no Brasil funciona, né, para garantir que o órgão municipal, que é quem é responsável pela prestação dos serviços, né, que o serviço de saneamento, são serviços municipais, faça um contrato, né, celebre um acordo com a empresa pública estadual, a Companhia Estadual de Saneamento, e essa parceria, né, essa junção desses dois órgãos consiga atender uma grande parte dos municípios daquele estado, né, de determinado estado brasileiro. Então, a lei, ela vai proibir que haja a celebração desses contratos, né? Então, e além disso, obriga que em toda nova prestação de serviço de saneamento tem que haver a obrigatoriedade das licitações, tem que abrir para que haja licitações onde empresas privadas de saneamento poderão participar e concorrer igualmente com uma empresa pública. Então, isso é uma das mudanças dessa lei, mas tem várias, né? Várias modificações que houveram, como a própria questão da tarifa, né? Que vai determinar que pode haver uma nova modelagem tarifária que vai cobrar não só os serviços de abastecimento de água, mas de esgotamento sanitário, que já vinha sendo cobrado, limpeza urbana, resíduos sólidos e vários outros serviços, né? Então, diversas mudanças, né, na lei que vão de encontro à pauta, os interesses das empresas privadas e não do povo trabalhador, né? Então, isso é algo que vem ocorrendo, e essa lei, ela está sendo aplicada, né? E ela
tem permitido com que haja dezenas de estados brasileiros, de capitais e cidades médias, já estão sofrendo com o processo de privatização que está bem acelerado em várias capitais, cidades brasileiras que já estão tendo seus serviços de saneamento privatizado. Em alguns casos, as próprias empresas públicas estão correndo risco de terem os serviços privatizados, como no caso do Estado de São Paulo. A Sabesp, né, avança cada dia mais para essa estratégia de privatização dos serviços de saneamento da própria empresa pública, e a gente vê isso com muita preocupação, né, porque a gente já conhece as experiências, né, de privatização de diversos serviços, diversos ramos da economia do Brasil, desde a questão da mineração, quando a gente olha o que significou a privatização da Vale do Rio Doce, né, com essa sequência de crimes socioambientais que tem causado a destruição de rios, de vidas humanas, né, de toda uma vegetação, de animais. Isso, para nós, é um retrato do que significa a privatização, que é o contrário da nossa mensagem, que a gente anuncia no Grito dos Excluídos, né? Porque a lógica da privatização é colocar a vida, o lucro em primeiro lugar, e a vida, o lucro em detrimento da vida, né? Não é a vida em primeiro lugar, é o lucro em primeiro lugar. Essa é a lógica das empresas privadas, né? Então, se a gente observar em vários serviços que já passaram pela privatização, a própria questão do setor elétrico, que é hoje nós ter a maior reserva potável de água, os maiores bacios hidrográficos, toda uma base natural vantajosa hídrica, né, que permite com que a produção de energia elétrica, por exemplo, seja a mais barata, né, do mundo, mas a gente paga a tarifa de energia mais cara, né? Então, essa lógica de privatização que nós já conhecemos no Brasil e que em outros países onde já houveram também privatização dos serviços de saneamento, de energia, já se comprovou, né? Mais de 265 países já vem reestatizando os serviços de saneamento e de energia ao longo dos últimos 15 anos e vem comprovando que é um fracasso a privatização. Porque uma coisa é privatizar aeroportos, outros determinados serviços, né? Mas outra coisa é privatizar a água e a energia que na nossa avaliação são bens indispensáveis à vida humana, à vida em sociedade e nessa perspectiva geopolítica também de país, né? De uma perspectiva de luta pela soberania. Então, as consequências, né, quando ocorre privatização desses serviços de direitos, né, que aí é transformar direitos em mercadorias que vão seguindo essa lógica do lucro, né? Isso, na história do Brasil e na história do mundo, o resultado disso é penalizar a classe trabalhadora, né, as pessoas mais pobres, e a continuidade da negação desses direitos. Quando a gente olha no caso da água, né, ao privatizar a água e serviços de saneamento, as empresas elas vão se interessar pelas regiões onde já existe uma infraestrutura montada, e as regiões que são mais rentáveis, superavitárias, que são as capitais, as médias cidades, que é onde os serviços de abastecimento, as redes de ligação, as redes de ligação de abastecimento de água, as redes de ligações de esgotamento sanitário já estão instaladas, né? Se não 100%, no caso do esgotamento sanitário, a gente sabe que ainda existe uma grande defasagem, mais de metade da população brasileira ainda não tem acesso a esses serviços, né? Mas nas grandes capitais, nas médias cidades, é onde essa infraestrutura já está, em parte, montada, né? Então,
quais são as regiões onde não tem, né? Que sofrem com a ausência desse direito? São as periferias, as comunidades, as favelas, as áreas rurais, as cidades pequenas, né? Que é onde esse serviço não... são os locais onde as empresas não se interessam para prestar esses serviços, né? Então, com esse deslocamento das regiões superavitárias, que vão ficar sob o controle das empresas privadas, então, as outras áreas que permanecerão sobre a responsabilidade das empresas públicas, as companhias vão ter uma dificuldade muito maior, vão enfrentar uma dificuldade muito maior de prestar esses serviços, né? Se a gente olhar hoje, já existe essa dificuldade de investimento, de garantia desses serviços, num cenário bem diferente do que a gente vê hoje, vai ser muito mais difícil de garantir, e então a consequência vai ser a continuidade da exclusão dessas populações, né, a esses serviços. Então, o problema, né, aquilo que eles anunciam que vai universalizar o serviço, de fato, não vai, né? E um outro aspecto disso é que tem pesquisas, né, estudos apontam que a maioria dos domicílios no Brasil hoje são chefiados por mulheres, né? Dos 75 milhões de lares, metade, né, cerca de 50% dos lares possuem uma liderança feminina. Então, esse tema, o tema do direito humano à água potável, né, do direito à alimentação, é um tema que tem muito a ver com as mulheres brasileiras, né, que são elas que muitas vezes sustentam suas famílias com salários inferiores aos dos homens, né, que muitas delas moram em periferias, favelas que não têm estrutura básica que atenda às necessidades, né, da família. Então, é um tema que a gente vê que tem muito a ver também com as mulheres, né, como a gente dialogar essa questão da luta em defesa do direito humano à água potável, da luta em defesa de uma alimentação saudável, olhando também, fazendo esse recorte, olhando que as mulheres também têm tem muito a ver, né, com a vida cotidiana das mulheres, com os dilemas, com as preocupações que elas enfrentam no seu dia a dia para garantir o acesso, para conseguir pagar a conta de água no final do mês, a conta de esgoto, a conta de luz, e garantir comida na mesa também, né, porque muitas vezes muitas mulheres, muitas famílias se veem nesse dilema, né, de não sabe se paga a conta de luz e a de água ou se coloca comida na mesa, né? A gente, no último período, com o governo Bolsonaro, com a carestia, né, no preço dos alimentos, da luz, da gasolina, dos combustíveis, do gás. Então, esse dilema, essa preocupação esteve presente, né, nas casas, nas famílias brasileiras, de forma muito pertinente, né? Porque hoje, para a gente ter uma ideia, grande parte do salário mínimo, né, do trabalhador, da trabalhadora, um grande percentual corresponde ao pagamento dessas contas, né, da conta de luz, da conta de água, de esgoto, do gás, né? Isso consome grande parte do salário mínimo de uma trabalhadora, de um trabalhador hoje em dia no Brasil, né? E isso compromete muitas vezes a garantia da comida na mesa, né? Por isso que a gente denuncia que o preço da luz é um roubo, né? Então, isso é algo que é preciso fortalecer a luta para baixar, né? Para baixar o preço da luz e contra também essa onda de privatizações no saneamento, porque o que a gente vê, caso isso continue avançando, é que vai haver uma sobrecarga, né, de tarifas. Então, além da gente sofrer
ser penalizada com a conta de luz, daqui a pouco a gente vai... E tem muitas cidades que já sentem isso, né, na verdade, que já pagam mais de R$100 numa tarifa de água, que também já pagam uma alta tarifa na questão do esgotamento sanitário. E a gente vê que, se isso não houver se continuar, né, esse avanço da privatização do saneamento, a gente vai ter essa sobrecarga de várias tarifas, né, que a população vai, além da conta de luz, vai ter que lidar com essas outras contas, e isso vai haver, em determinado momento, vai haver um choque, né, porque não vai ser possível, né, tantas tarifas, né, com a condição de vida que a maioria das famílias brasileiras vive hoje no Brasil, né. Então, esse é um tema que a gente acredita que é muito importante, né, inclusive no ser um tema também do Grito dos Excluídos, chamar a atenção, né, para essa questão da situação da água no Brasil, na atualidade, a questão da fome, né, do direito à alimentação saudável, porque a gente entende que são questões, assim como outras que existem também, são questões centrais, se a gente pensa uma soberania, né, uma soberania alimentar, soberania energética, soberania nacional, né, é preciso fazer a luta em defesa da água, né, nessa perspectiva de soberania, de projeto de país e de direitos, né? Assim como essa discussão em torno da alimentação também. Então, acho que é isso por enquanto. Vamos seguir. Dalila, muito obrigado pela sua fala, pelo modo como você está colocando essas nossas preocupações. E, de fato, é algo gritante que nós precisamos trazer nas nossas articulações, essa necessidade de se refletir sobre essas privatizações. E a gente sabe, né, Dalila, tanto você com o trabalho no MAB, nós também com a articulação diante das pastorais sociais, os movimentos populares, o quanto que é importante a gente promover esse debate, né? Então, um dos desafios do Grito dos Excluídos, por exemplo, fazer com que aquele que passa pela exclusão, né, que passa por esse desmando das privatizações, ele tenha essa força e esse empoderamento de poder gritar, né, sobre isso. E daí, conforme você foi falando, eu não podia deixar de lembrar aqui o meu pai, com a sua sabedoria e com o seu modo de olhar também as dificuldades do seu dia a dia, mas numa total inocência. Por exemplo, nós brasileiros, eu não sei você, na sua família, mas a dificuldade que a gente tem para ler, por exemplo, o hidrômetro da água, né? A gente saber o nosso consumo, como que é feito, né? Diante da privatização, que nos é negado até isso, né? Essa dificuldade que a gente tem de saber como é que é o nosso consumo. Daí, quanto mais a gente trazer essa estrutura para que cada um possa gritar realmente com tanto mandos e desmandos, né? Então, que a gente possa, nessa articulação. Eu faço esse link com a tua fala, porque já dizendo para quem está nos acompanhando, trazer esse comentário, né? Essa necessidade nossa de fazer com que o grito chegue realmente àqueles que passam e são vítimas, né? Como você disse, na periferia, qualquer privatização, quem sofre vai chegar justamente nas periferias ou naqueles que têm menos acesso a discussões, a reflexão. Mas nós estamos aqui para dizer que a mobilização, né, popular gera mudanças, por isso que chama MAB, né? Obrigado, viu, pela sua participação conosco. E aí vocês se preparem aí, quem está nos comentários, quem está nos acompanhando, coloque aí as suas reflexões também junto conosco, algumas perguntas que queiram também partilhar junto com a fala da Dalila, porque nós vamos somar com a Vera, que veio falar conosco justamente da questão da fome e trazer essa experiência junto conosco. Vera, você tem 20 minutos também, tá bom? Daí a gente vai partilhando com o tempo. Então, eu tenho uma apresentação, não sei se a Ive que vai passar, ou se eu que passo, vocês me dão uma dica, eu vou... A Jusce. Ai, tá bom. É isso aí. Obrigada, Freizeca. Então, acho que eu aproveitei agora, durante esse período de conferências, né, que a gente está preparando a Conferência Nacional
de segurança alimentar e nutricional. Então, nós estamos realizando as conferências no nível municipal, regional, estadual, e nós, no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, nós temos alguns companheiros que são também estudiosos do tema, inclusive um deles é um geógrafo, né, Dalila, que é o José Raimundo Ribeiro Júnior. Ele é um pesquisador aqui do município de São Paulo. Ele representa a Associação de Geógrafos Brasileiros da Seção São Paulo no Conselho. E aí a gente pediu para ele escrever, né, nós fizemos um documento orientador com os 3 pontos principais, né, da conferência, que era a questão da fome, seus determinantes e as políticas de enfrentamento, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, como fortalecê-lo, né, e fazê-lo efetivo na implementação das políticas de garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas, e o papel da participação e controle social. Então, a partir desse documento que o Zé Raimundo escreveu, gente, eu acabei percebendo que eu não coloquei os créditos para ele, né? Então, eu vou pedir depois para vocês esperarem para compartilhar, porque eu acho que é importante a gente colocar. E ele traz justamente essas perguntas, né? Você tem fome e sede do quê? Pode passar, Jussi, por favor. E a gente também tentar fazer um panorama de que fome que nós estamos falando, né, e de quais fomes que a gente está falando. Acho que uma questão que ele traz muito forte, que a gente, né, vem discutindo ao longo desse tempo, é que a fome ela tem feito parte, né, da estruturação da nossa sociedade, né? Ela não é um fenômeno natural, vinculado à questão da seca ou de outras questões. Ela faz parte da maneira como a nossa sociedade ela foi estruturada desde o período colonial em todas as regiões do país, né? Incluindo de forma desigual, né? Eu acho que quando eu fiz meu trabalho sobre a questão da população em situação de rua aqui no município de São Paulo, um dos pesquisadores que eu li, que é o José de Souza Martins, ele fala que, na verdade, o que nós temos nessa nossa sociedade são grupos, né, desigualmente incluídos, e essa é uma situação muito pior, né, do que se a gente pensar só na questão de exclusão, né, porque ela é muito mais perversa, né? E essa é a realidade, né, da fome no nosso país desde o período colonial. E também acho que a gente pode falar daquela fome que ela é resultante, né, do modelo econômico concentrador de renda, de riqueza, e produtor da miséria e da desigualdade, né, ao longo desse tempo, né, nas formas de organização do trabalho, da distribuição da renda, do acesso, né, a trabalho, moradia, transporte, educação, né? Também daquela que resulta de um processo de urbanização extremamente acelerado no nosso país, né? Que em mais ou menos 20 anos, né, a gente tem uma mudança, né, da forma de inserção da população, de uma população rural para uma população urbana, né, de uma maneira muito também de uma inclusão muito desigual, né? Também com a ocupação da terra, e aí com a ocupação da nossa terra, né, para a produção de cana, de gado, de milho, de soja, para exportação, e não para a produção de alimentos para que a gente possa se alimentar, e também um alto uso de agrotóxicos. Eu acho que é importante a gente destacar que esta forma, né, de utilização da terra, ela não acontece só aqui no Brasil, ela acontece na América Latina, de maneira geral, né? Ela também acontece na África e também nos países asiáticos, né? Índia, mesmo na Índia e né, na China, a gente tem, né,
uma utilização da terra não para uma produção de alimentos, mas para uma produção de um conjunto de produtos que são denominados commodities, que vocês estão cansados, né, de ouvir falar, que tem uma outra destinação no mercado, seja para produção de ração para animais, né, seja até para a produção dos alimentos ultraprocessados, né, grande parte dos alimentos produzidos nas indústrias tem como base o milho e a soja, né, transgênicos. Então, essa é uma questão bem complexa, né? E também daquela fome que explora e contamina a água, que empobrece o nosso solo, né? Por essa forma de utilização de monocultura, né? E da utilização ampla, né? De fertilizantes e agrotóxicos, e também acaba empobrecendo e empurrando para as cidades os agricultores familiares, né? Bom, pode passar, por favor. E aí eu vou trazer algumas definições que o Zé Raimundo traz para nós nesse nosso documento, e lógico que elas não vão esgotar, né? Tem várias formas, mas eu acho que é importante a gente trazer esse olhar, né? E que ele reforça, né? De que quando a gente está falando de insegurança alimentar, a gente está falando de fome, né? A insegurança alimentar e nutricional parece que ela de alguma forma, né, ela esconde um pouco a realidade. Então, ele traz algumas definições, né, ao longo do tempo, que são bastante importantes para a gente olhar, pensar, né, e perceber como é que isso foi sendo construído. Tem uma definição que que se chama fome total, que são as formas mais graves, né, da privação de alimentos, que leva à inanição e significa uma falta completa de alimentos, né, que vai acabar subindo pessoas a um emagrecimento acentuado, inclusive à morte, né. E a gente tem uma outra forma de olhar para a questão, que é a chamada fome oculta, e que que foi o resultado dos estudos e da denúncia mesmo que traz, né, o Josué de Castro, nosso grande pesquisador sobre a questão da fome, também ele geógrafo e médico, na década de 40, né, no livro Geografia da Fome, que ele continua sendo, né, vamos dizer assim, um modelo para todos nós em relação à forma de abordagem da questão da fome no nosso país. E que ele traz que, na verdade, milhões de brasileiros, né, embora se alimentem todos os dias, eles vão lentamente morrendo pela falta de qualidade dos alimentos. E aí, também, o Zé traz para a gente, e vou pedir para vocês, depois eu vou arrumar também, eu escrevi 1960, mas é 1980, essa definição que eu estou trazendo para vocês, e que hoje embasa, né, a maioria dos estudos que têm sido feitos no mundo e no país sobre a questão da fome, que são estudos que trabalharam com uma percepção qualitativa de experiências de fome, e que acabaram gerando escalas de fome, né, que vocês têm ouvido falar né, na publicação dos estudos da rede de pesquisadores nacionais em soberania e segurança alimentar e nutricional, que é a rede Pensan, e também foi adotada pelo IBGE na última pesquisa, né? Então, ela traz duas formas de você entender a questão da fome a partir dessa percepção, que é o risco de fome, que seria a insegurança alimentar leve, que é quando as famílias passam a ter um momento de preocupação e de ansiedade e até medo, né, na perspectiva de não ter os alimentos, ou mesmo formas para adquirir esses alimentos suficientes, né? E isso acaba impactando já na qualidade e também na variedade da alimentação dessas famílias. E a gente tem a percepção de fome propriamente dita, que entra aí nessa
a análise, né, de insegurança alimentar moderada e grave, que é o momento em que as pessoas passam, né, a viver de forma contínua ou intermitente, mas de uma maneira diária, sensações físicas e psíquicas também causadas pela falta de alimentos, pela privação de alimentos. Ela pode ser mais ou menos severa, e por isso que a intensidade também, né, da sensação de fome é variável, mas pode chegar, nos casos mais graves, ao estágio, né, da inanição, que é a magreza extrema, que é a baixa estatura, que são a forma mais extrema do que a gente chama da má nutrição. E quem começou esses estudos foram essas duas pesquisadoras americanas, que tem o nome delas aí, Hadmer e Wheeler, tá? Pode passar. Só para destacar, né? E aí, a gente passa a ter, aqui no Brasil, a aplicação da escala brasileira de insegurança alimentar, né, que é a EBIA, e aí acho que a gente precisa pensar também na dimensão nutricional, né? Quando a gente pensa na qualidade desses alimentos, qual é a origem deles, né? Se são alimentos ultraprocessados, né? Então, tem toda essa questão. E que ela foi, então, adotada pelo IBGE e pela Rede Pensan para fazer as últimas pesquisas que têm sido publicadas e que a gente tem utilizado para pensar, né, nos dados que ajudem a pensar nas políticas públicas para o enfrentamento dessa situação. É importante a gente destacar que essa medida, essa escala, ela trabalha com domicílios. Então, por exemplo, a população em situação de rua, né, os grupos, muitas vezes as populações indígenas, né, não entram nessas pesquisas, né, mas a última pesquisa acabou ampliando para a área rural também, para que a gente possa começar a olhar esses outros grupos. E aí, o que a gente pode ver, a partir dessas pesquisas que foram publicadas, né, vêm sendo publicadas desde o IBGE, da PNAD, e aí da Rede Pensan, de 2003 até agora, 2022, vocês vão ver aí, nessa figura amarela, mostra a insegurança alimentar leve, e na figura vermelha, né, que vocês conseguem identificar, a insegurança alimentar grave, que seria a situação de fome. E vocês podem ver, né, que a gente teve um declínio, né, a partir de 2004, 2003, até 2013, onde a gente passa a ter um aumento, novamente, das situações de insegurança alimentar leve e moderada e da fome. E vocês veem com números bem maiores, né, de 34%, no caso da insegurança alimentar leve e moderada, de 20%, até mais, em situações de fome, né? Pode passar. E como é que está essa situação? Eu vou trazer os dados, gente, do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, que é de onde eu estou falando, né? Mas que vocês vão poder, né, acessar a partir até do link que está aqui na apresentação, os dados de cada estado, e lembrando que, na verdade, os dados são para as grandes regiões e para os estados. A gente não tem esses dados desagregados para municípios, e, infelizmente, essa é uma grande falha nos dados, né, de insegurança alimentar e nutricional e de fome no nosso país. A gente tem poucos dados aqui no estado de São Paulo e no município que revelem essa situação de uma maneira mais ampla, né? Inclusive aqui no município, por exemplo, por subprefeituras, né? A gente tem um esforço, sim, da Secretaria Municipal de Saúde, alguns técnicos que vêm buscando implantar o sistema de vigilância alimentar e nutricional aqui no município, né, a partir da atenção básica, mas a gente ainda atende um número pequeno, acho que são 30
40%, acho que 30% das unidades básicas que vem conseguindo trazer esses dados, que, de qualquer forma, tem mostrado, que eu vou apontar aí para vocês, uma situação grave em relação às crianças até 5 anos. Então, o que a gente tem aqui no estado de São Paulo? Né? A gente, na verdade, pelo número da população, mas proporcionalmente, não é só, é proporcional à população, a gente tem 6,5 milhões de pessoas que convivem com a fome no estado de São Paulo. Então, São Paulo tem o maior contingente de pessoas passando fome no Brasil, mesmo a gente sendo o estado mais rico do país. Falta comida na mesa de 3 em cada 10 lares paulistanos. Então, 27,5% dos lares paulistanos não tem comida suficiente. E falta também na mesa de 13 milhões de pessoas em São Paulo. Esse número, ele vai equivaler a quase 3 vezes a população do Uruguai e a população total da Bélgica. O percentual de lares que convivem com a fome no estado de São Paulo, que é de 14,6%, é maior do que a média da região sudeste, que é de 13,1%. E a insegurança alimentar, ela atinge 6 em cada 10 lares paulistas, né? Então, vejam, quase 56% dos lares. E somente 4 em cada 10 famílias têm comida suficiente na mesa e não vivem assombrados pela falta do alimento. A insegurança alimentar moderada e grave é quase 3 vezes maior nos lares com renda mensal per capita até meio salário mínimo. Então, aí a gente já vê quais são as causas, né, gente? E o percentual dessas famílias, né, nessa situação, que é de 58,4%, é superior à média do Sudeste também. E quais são as principais causas? Né? A falta de emprego formal e a baixa renda são as principais causas da fome em São Paulo. Pode passar, por favor. E aí a gente tem aqui os dados do município de São Paulo para as crianças menores de 5 anos. Então, o nível de normalidade, né, do déficit da relação entre déficit de altura e peso para a OMS é de 2,37%. Então, o que vocês vão ver aqui? De 244.294 registros completos, né, de crianças menores de 5 anos aqui no município de São Paulo, 5,7% tem déficit de peso em relação à idade e 7,7% tem déficit de altura. E aí a gente também tem o outro lado da moeda, gente, que também é a situação de má nutrição. A gente tem 9,5% dessas crianças em situação de excesso de peso. Pode passar. Que, na verdade, está muito ligado a essa globalização da cultura alimentar, né, que passa a valorizar o consumo de alimentos industrializados, né, principalmente alimentos que a gente chama de ultraprocessados, que quando a gente vai lá ler o rótulo, a gente não consegue nem entender e nem identificar nenhum alimento. Então, a gente até considera, por isso que a gente não chama de alimento, né, a gente chama de produtos ultraprocessados. E aí vocês sabem que tem uma luta intensa, né, por parte das grandes corporações produtoras desses alimentos, que não são nacionais, são transnacionais, né, em relação ao nosso guia, né, tentando desqualificá-lo, né, e não olhando para aquilo que realmente a população está demandando, que nós queremos poder decidir também como os alimentos são produzidos, né, o que a gente quer a partir da indústria, né. O que a gente tem hoje, e aí é um alerta da OMS já em 2010, que a nossa pode ser a primeira geração a ter uma expectativa de vida inferior, né, à dos pais, por conta da situação, né, do excesso de peso, da questão da gente ter uma redução muito grande, né, da possibilidade de mobilidade na vida da gente, por conta da forma como as cidades foram sendo ocupadas, né?
Pode passar. E aqui a gente coloca, né, relembra que a fome, ela tem cor, então, também nessas pesquisas ficou claro que nos lares onde a gente tem, onde as famílias são negras e onde são pretas, e principalmente chefiados por mulheres, a situação de insegurança alimentar, tanto leve e moderada como grave, é maior. E também uma questão, né, de raça, quando a gente pensa nos povos indígenas, né? Então, o que a gente tem, né, em termos de pessoas em situação de fome e risco de fome, segundo as faixas de rendimento familiar, que foi o que a gente já falou um pouquinho lá para trás para vocês, né? Renda familiar per capita, tá, em múltiplos de salário mínimo. Então, até um quarto do salário, né, um quarto de salário mínimo como renda per capita, vejam, a gente tem 71% das pessoas em situação, dos domicílios em situação de fome, né? E aí, conforme você vai aumentando, né, essa renda per capita, vocês percebem a mudança flagrante, né, nesses dados, né, gente? A gente passa a ter 9% das famílias em situação de fome, e 24% em situação de insegurança alimentar leve ou moderada, né? Pode passar. E aí, eu acho que é importante a gente ter clareza de que, para a gente fazer a mudança, a gente precisa olhar para o sistema alimentar como um todo, né? A gente precisa lutar por sistemas alimentares sustentáveis, solidários, equitativos, né? Desse jeito, talvez vocês não consigam enxergar bem, mas quando vocês tiverem isso em mão, vocês podem aumentar bem o zoom, e dá para vocês perceberem aí que a gente vai ter, né, um pouco como aquele também gráfico, né, dos determinantes sociais da saúde, né, onde a gente tem, né, a influência das questões macro, das políticas, né, econômica, agrícola, trabalhista, né, e que no centro de tudo isso, né, a gente tem que pensar na situação, né, da desigualdade de renda, da pobreza, então do acesso à renda e a trabalho, né? E aí todos os outros pontos, a habitação, né, a gente vai ver aí daqui a pouquinho o nosso conceito de segurança alimentar e nutricional, e aí a gente vai ver o que isso significa. Pode passar. Então, acho que, primeiro, que é importante a gente saber que a gente tem, do mesmo jeito que temos o SUS, do mesmo jeito que temos o SUAS, né, que são os grandes sistemas de saúde e de assistência social, a gente tem um sistema de segurança alimentar e nutricional, né, criado em 2006, e do qual a gente teve, né, a extinção da cabeça dele, que é o Conselho, em 2019, mas a gente agora está com a retomada dele, por isso a gente está nessa mobilização no país inteiro, né, da participação social, para a gente poder mostrar o que a gente considera que é importante para a retomada, né, dessa situação que a gente já teve de redução da fome, né, e da insegurança alimentar. E aí a gente tem, né, como os princípios desse sistema, a participação social, a intersetorialidade e a soberania alimentar e nutricional, né? E o sistema, justamente, ele tem como objetivo formular e implementar as políticas e os planos de segurança alimentar e nutricional nas 3 esferas de governo. Estimular a integração, né, de esforços para a construção dessas políticas e o seu monitoramento entre o governo e a sociedade civil, e aí está aí também, né, promover o acompanhamento, o monitoramento e avaliação, né, da segurança alimentar e nutricional no país. Por isso a Rede Pensan, né, ela é um resultado dessas políticas. Pode passar. E aí a gente tem o conceito, né, só para a gente deixar claro aqui, que assim, a segurança alimentar e nutricional significa a realização do direito de todos e todas
a alimentos a receber durante todos a vida, em todos os ciclos da vida, em todas as situações, né, alimentos de forma regular e permanente, em quantidade e qualidade adequadas e suficiente, sem que isso comprometa o acesso a outras necessidades essenciais. Então, se eu não tenho acesso à habitação, eu não tenho acesso à segurança alimentar e nutricional. Se eu não tenho acesso a trabalho, eu não tenho acesso à segurança alimentar e nutricional. Se eu não tenho acesso à água, né, se eu não tenho acesso a saneamento básico, né, como a gente teve aqui a colocação da Lila, se eu não tenho acesso à educação, né, se eu não tenho acesso a ambientes, né, onde eu posso ter mobilidade, onde eu possa ter saúde, né, porque saúde não é a gente ter unidade básica de saúde e nem a gente ter hospital, é a gente ter, né, no nosso território, a gente ter a condição de plantar, a condição de ter água em qualidade, quantidade adequada, o esgotamento sanitário, né? Então, assim, para que a gente tenha segurança, por isso ela é intersetorial, por isso ela precisa ter os olhares das várias áreas, né? Para que ela possa acontecer, tá? E precisa respeitar também a diversidade cultural e ser social, econômica e ambientalmente sustentável, né? E aí a gente tem, o que significa soberania? É a gente, como povo, poder decidir que tecnologias, que processos, recursos que a gente vai utilizar para produzir nosso alimento, para comercializar, né? Então, as grandes redes de supermercados são a forma que a gente quer para comercializar nossos alimentos, né? Então, ter esse sistema articulado de acesso à terra, da semente até a comida na mesa e o descarte disso, que é a questão da compostagem. A participação e controle social e a intersetorialidade, que é o grande desafio, né, da gente ter os vários ministérios, as várias secretarias, olhando para a questão e buscando articular e construir políticas de forma conjunta, tá? Pode passar. A gente está chegando no fim. Aí a gente tem, né, o que significa o direito humano à alimentação e que está aí inerente nele a questão da dignidade da pessoa humana, né? E que é responsabilidade do governo, do poder público, do Estado, né, a atender ao direito ao DANA, que a gente chama, né? Pode passar. Bom, gente, aí só para lembrar que a gente está nesse momento, né, que é especial, que é da gente ouvir, né, fazer a conferência de como estão as políticas públicas, de como nós queremos que elas sejam, né, que é todo esse sistema de conferências, que vai se encerrar em dezembro. Então, se não aconteceu ainda nos seus municípios, né, nos seus estados, busquem estar junto e participar desses processos. Os conselhos de segurança alimentar e nutricional, né, que são aqueles que vão ser aí os coordenadores desse processo. A gente tem, e aí por isso que é importante essa articulação, um órgão, uma câmara intersetorial, seja no nível dos ministérios, das secretarias, dessas várias áreas que eu fui comentando com vocês aqui, que a gente precisa para garantir a ação, né? Que é a CAISAN, e que, infelizmente, né, lógico, ela não vem funcionando nos 3 níveis, tá? E a gente também tem uma rede operacional de programas, né, gente? Aí os bancos de alimentos, centros de referência em SAM, as cozinhas comunitárias, os restaurantes populares, tá? E aí a gente tem que olhar com muito cuidado essa questão da participação dos órgãos, né, e instituições privadas, para que a gente não tenha, como temos aqui, né, no estado de São Paulo, um presidente do CONSEA, que é o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos. Acho que a gente também tem como desafio essa transversalidade com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, no momento de construir as nossas políticas, nossos planos. Pode passar? E aí vou deixar para vocês, né, essas 2 mensagens. A do Betinho, que a luta pela democracia cria, inventa, inova, não espera. Toma iniciativa, transforma a realidade pelas próprias mãos e não pelas dos outros.
e só a participação cidadã é capaz de mudar o país. E essa letra maravilhosa dessa música do Milton Nascimento, que é do Coração Civil. Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade dos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Quero ser amizade, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada. Os meninos e o povo no poder. Eu quero ver. Tá aí, gente. Estou deixando aí Obrigado, também Vera. algumas referências para vocês, tá bom? Das legislações. Na sequência, Muito obrigado. vamos olhar. Obrigada. Nós que agradecemos a sua presença e com tantas informações e tanto conhecimento, né, sobre essa área, justamente da gente poder falar sobre a nutrição, falar sobre a questão da fome, e esse canto, encerrando a tua fala, para dizer quais são as nossas fomes também, né, nesse nosso caminhar. A gente já está meio que extrapolando o tempo, como sempre, toda vez que a gente faz uma transmissão ao vivo, a gente corre esse grande risco, né? Porque as temáticas são sempre profundas, né? Mas, enfim, eu vou chamar a Ive também junto conosco para ver como que nós podemos trabalhar essa parte com vocês duas, no sentido da demanda que vem do pessoal que está nos acompanhando, né? As questões que a gente possa trazer para a gente poder partilhar também esse conhecimento trazido pelas pessoas que estão fazendo seus comentários. Como é que tá, Ive? Olha, a gente teve bastante comentário, muitos agradecendo pela transmissão, muitos agradecendo pelas falas das duas, muito profundas mesmo, como você falou. Eu acho que estou achando aqui, tem uma pergunta específica para a Dalila, pedindo que ela traga algumas consequências do PL, do mercado da água, para a soberania do nosso país. Também há comentários agradecendo, né, mas dizendo que água e energia não são mercadoria, embora tenham feito delas negócios. E aí a Jussi está colocando algumas dessas frases que eu fui pegando ali, alguns comentários. Também há uma solicitação, né, que a gente lute pela água limpa, sem veneno, sem barragem e pelos direitos da natureza. Muita gente tem acesso à água, mas muita gente tem acesso a essa água contaminada, que atinge as populações indígenas e também tem atingido as pessoas nas cidades. São alguns pontos aqui que as pessoas foram falando, pessoas de diferentes estados que foram entrando durante a nossa live, a nossa transmissão. Eu fiz uma listinha aqui, e eu espero não ter deixado ninguém de fora. Santa Catarina, São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Paraíba, Mato Grosso e Rondônia. O povo do Brasil participando aqui da nossa transmissão ao vivo. A princípio, a gente tem essa pergunta para Dalila, e daqui a pouquinho eu falo mais uma ou duas perguntas para vocês, tá bom? Tá bom. Pode responder para nós, Dalila, partilhar conosco essa pergunta a respeito das consequências que esse PL pode trazer com o mercado das águas e a soberania do país? Sim. Então, esse primeiro, obrigada a Dani pela pergunta, né? Eu acho que quando a gente fala, né, dessa estratégia do capital de privatizar a água do Brasil, justamente porque o nosso território ele concentra, né, a maior reserva potável de água doce do mundo. São mais de 27 aquíferos, mais de 112 bilhões de metros cúbicos de água subterrânea, né, além das bacias hidrográficas e de toda a infraestrutura de saneamento. Então, o capital olha isso com muito interesse, né? E, além dessa corrida do capital para privatizar, para se apropriar dos serviços de saneamento básico e das empresas, né, em alguns estados de saneamento,
a gente viu, justamente nesse período do golpe, do golpe à democracia, a gente viu avançar também no âmbito da legislação, né? Que, assim, as empresas, elas dependem do Estado para poder avançar os seus planos, né? Os planos do capital. Então, o Estado é que vai dar a forma legal para os interesses privados, né? Então, a gente viu avançar também no Congresso Nacional o PL do mercado da água, que foi um PL de autoria 495, foi em 2017 que foi apresentado, né, ao Congresso Nacional, que ele de autoria do Tasso Gereissati. E aí, o que significa esse PL? Né? Para nós, ele é se for aprovada essa lei, ela é um grande risco que nós temos à nossa soberania, porque vai ser o capital, a partir dessa lei, pode vir a ter o domínio pleno sobre as reservas potáveis de água do Brasil. E tendo o controle pleno sobre as reservas de água do Brasil, significa o controle pleno por um grande controle do capital sobre uma grande fração, né, da água potável existente no planeta, né? Então, para nós, esse PL significa um grande risco, um caminho a tornar a água uma propriedade privada, né? Nessa lógica do capital que busca mercantilizar tudo, a gente tem visto avançar, né, nos últimos anos essa noção dessa ideia da compreensão do capital, de ver a água como uma mercadoria, né? E aí, o que significa esse PL? É como se o capital quer colocar uma etiqueta de preço na água, né? Então, a partir do PL, eles querem institucionalizar um mercado mundial de água, onde as empresas que utilizam essa água, as usuárias, né, que são as empresas, principalmente a grande indústria, né, empresas do agronegócio, as hidrelétricas, as mineradoras, são as empresas que mais utilizam, né, grandes quantidades de água hoje no Brasil. Então, essas empresas vão poder negociar direitos de uso, que eles falam, de compra e venda de água. Então, a água que eles não estiver utilizando no processo produtivo, que sobrar, ou que não estiver sendo usada, eles vão poder negociar essa água com outra empresa, né? Fazer uma espécie de comercialização desse recurso, né? E aí, isso sendo criado, a lei prevê o projeto de lei, né, prevê que as pessoas só vão poder acessar a água se tiver a outorga sobre a outorga de uso, né, da água, sobre os rios. Então, por exemplo, esse projeto de lei sendo aprovado, ele vai restringir o acesso dos agricultores ribeirinhos aos rios. A noção de usos múltiplos da água, ela também vai ser modificada, que é uma das principais elementos, né, da Lei de Política Nacional dos Recursos Hídricos, vai ser modificada. Questões centrais, né, da Política Nacional de Recursos Hídricos vão ser desmanteladas, desestruturadas, por conta se esse projeto de lei vier a se tornar lei um dia, né? Então, uma das questões mais, assim, entre várias, né, dessa lei é que, primeiro, vai tornar a água uma propriedade privada, a água dos rios, das bacias hidrográficas do nosso país. Segundo, vai restringir o acesso dos agricultores à água, né? Então, muitos deles vão ter que ter a outorga para acessar a água do seu plantio e tal. E aqueles que tentarem acessar os rios, vão sofrer uma pena, né, a pena de uma multa que vai de R$500 a R$50 mil. Então, é algo absurdo, né?
nós temos uma esperança de que, na verdade, a gente vê assim, esse momento, esse novo momento que nós estamos vivendo da nossa história, do nosso país, de que com esse novo governo é uma oportunidade da gente frear, né, esse avanço, a tramitação dessa lei, de somar forças, né, para impedir que ela venha a ser colocada em votação e, se vier, que haja possibilidade, né, de se impedir, mas faz parte do plano do capital, nessa lógica de dominar, né, ter o domínio pleno sobre a água, sobre as nossas reservas e sobre os serviços de saneamento, né? Então, essa lógica que esses riscos, né, que a gente vê no nosso país, e assim, a partir do mercado da água, desse projeto de lei do mercado da água, eles querem estabelecer uma lógica de precificação, né, também de adotar várias tarifas, e aí são vários cenários que o capital vê, né, por exemplo, que a partir dessa lógica, que também nesse cenário de mudanças climáticas, de transição energética, o capital vê isso como esse momento, né, como uma oportunidade também de criar negócios, de novas formas de lucrar, né? Então, eles colocam assim, que é preciso precificar a água a partir de diferentes cenários. Então, nas regiões onde tiver escassez de água, por exemplo, eles citam o estado de São Paulo, na época de 2015, né? Teve a crise de água. Então, eles citam que em bacias, em rios, bacias hidrográficas que sofrem com escassez de água, é preciso ter uma tarifa sobre aqueles serviços que vai ser destinado para os consumidores finais pagarem, e para que tudo isso para evitar que as empresas tenham perdas econômicas, né? Então, em regiões onde há uma abundância de água, precisa ter uma tarifa para regulamentar. Então, as lógicas que o capital vai criando para manter suas altas taxas de lucratividade, né? E tudo isso, de novo, vai penalizar os trabalhadores, né? Então, é um pouco isso sobre o mercado de água. Obrigado, Dalila. A gente está correndo contra o tempo, mas as suas informações são muito importantes, porque é uma luta para o nosso próprio grito dos excluídos. Então, a mobilização popular vai garantir realmente que a gente tenha essa força, né, para poder barrar essa PL, né, ou o PL, no caso, né. Vamos lá, Ives, e para a nossa querida Vera, que está toda querendo falar. Para a Vera, nós também temos uma Dalila, Só um o pessoal está pouquinho, perguntando o número do PL, Dalila. Isso. O pessoal está perguntando o número do PL, Dalila. Enquanto a Dalila busca o número do PL, eu já faço a pergunta para você. A pergunta é: com o novo governo, quais políticas públicas poderiam ser implementadas para atender e resolver a questão da fome? Então, uma como a gente... que eu não sei se você dá conta de responder no breve tempo que nós temos. Não, é só acho que olhar lá para a nossa espiral lá, né, dos sistemas alimentares. Então, assim, lógico que a gente tem algumas políticas que elas já têm uma expressão muito importante, né, e que alcançam uma população que é extremamente importante para a gente pensar no futuro, né, da segurança alimentar e nutricional, que é, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Então, a gente ter o fortalecimento, o aumento, né, dos valores destinados, a gente ter, assim, um monitoramento adequado por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A gente tem, e aí a gente pode falar aqui do município de São Paulo, né, uma questão da terceirização muito forte. E o que acontece quando você tem a terceirização da alimentação escolar? Aquelas crianças e jovens, né, passam a não receber mais os alimentos comprados dos agricultores familiares, tá? Porque os contratos não exigem isso, tá? Então, se possível, né? Então, essa é uma situação séria. Então, a gente ter esse monitoramento adequado,
por parte do FNDE em relação ao PNAE, é a gente ter a retomada do programa de aquisição de alimentos, né, que é a base para a gente, pelo menos no meu entender, né, ao longo desse tempo da implementação desse programa, para a mudança desse modelo agrícola, né, agropecuário que a gente tem, onde a gente passa a ter um financiamento adequado da produção de alimentos, de quem produz alimento, né, um controle da questão da utilização de agrotóxicos na produção de alimentos e a questão da gente ter uma renda básica de cidadania, como coloca o Suplicy, porque o que vocês viram? Qual é a maior causa? É a questão da renda, né? Da possibilidade do acesso, e dessa renda ser advinda mesmo do trabalho, de um trabalho não precarizado, né? Então, assim, essas são as grandes, né? Vamos dizer, as grandes linhas, né? Fora a questão da gente fazer essa aproximação, né, de produtores e consumidores, para que o alimento que é produzido sem veneno, ele realmente chegue para todo mundo e não só para uma elite, né? Então, tem mais essa questão também que eu acho que é também um ponto, que é o dos circuitos curtos, da comercialização, dos entrepostos, né? A gente pensar aí na facilitação da logística e dos insumos para que esses alimentos que são produzidos, né, pelos agricultores familiares cheguem para todo mundo. Deu? Oh. Tá bom. Muito obrigado. A gente que agradece essa participação de vocês, trazendo essas informações e esse modo, né, de compreender o quanto que urge na nossa caminhada esses gritos que a gente precisa trazer realmente para a nossa comunidade e para o nosso país, né? Dalila, você achou o número do PL? Já pensou? Sim. É o PL 495 de 2017, de autoria do Tasso Gereissati. Isso. Essa é um dos estandartes que nós vamos fazer do nosso grito. Não ao PL, né? A esse PL. Então, é isso, agradecendo imensamente a participação de vocês, de modo muito, 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 assim, agradecer mesmo, porque a gente inicia esse dialogando, justamente trazendo essas duas temáticas fundamentais para o nosso grito deste ano de 2023. Então, Dalila, muito agradecido que o trabalho de vocês no MAB continue sendo fecundo, né? Sempre com essa nossa luta, com esse movimento dos atingidos por barragem. E a Vera Helena, com esse seu olhar maravilhoso, né? Essa didática essa professora é campeã, né? Vera, agradecer mesmo essa sua metodologia e esse modo de olhar para nós, justamente por ser a presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, né, e Nutricional, esse nosso desafio no nosso país. A gente agradece muito pela participação de vocês e a gente vai assistir agora um vídeo do Betinho. Mata a saudade, você colocou, né, esse olhar que ele começou praticamente dizendo como é que pode existir no nosso país pessoas passando fome, né, num país tão rico. Então, a Júcia vai passar para nós o vídeo do Betinho. Eu não era para estar vivo quando eu nasci. Eu sobrevivi à clandestinidade. Estou sobrevivendo à AIDS. E sempre na risca. Eu vivia com a sensação de que eu poderia ser preso em qualquer momento e ser liquidado. A saudade de voltar para o Brasil, a saudade do Guaraná, a saudade da goiabada. Meu Brasil, que sonha. 8 anos fora do Brasil, sem ver todos esses amigos, de gente que eu nunca pensei ver mais. Eu tenho um irmão que está morrendo. Eu tenho outro que luta com a morte a cada dia. O que ele fez foi impressionante. E o Brasil passou até a ser um país de referência no tratamento da AIDS. O Betinho chega e propõe já um novo movimento. Ele dizia, a fome tem pressa. Justamente porque desapareceram aquelas fantasias de solução científica do problema social, é que aparecem os homens que querem fazer bem.
se rompeu uma inércia que levou a gente hoje a sair do mapa da fome. A democracia é incompatível com a miséria. Agora, nós queremos emprego, queremos terra, queremos respeito aos direitos humanos, queremos ser prioridade nacional. É só isso que nós queremos. Show de todo artista tem que continuar. É a esperança do equilibrista, né, para nós, para a gente poder fortalecer a nossa caminhada e se espelhar justamente nesses nossos queridos irmãos e irmãs, esses lutadores, né, das mobilizações populares. E a gente quer somar nesse grito dos excluídos deste ano com toda essa força. Mas a gente queria encerrar fazendo um desafio para vocês que estão nos acompanhando em casa e que estão pelas redes sociais. Que tal a gente gravar um vídeo, né, um vídeo pequeno respondendo a essa interrogação que nós estamos trazendo no grito deste ano? Você tem fome e sede de quê? Então, a gente, na verdade, já estamos recebendo bastante vídeos dos regionais, das articulações, mas a gente quer fazer esse convite para que a gente possa também divulgar o nosso grito dos excluídos a partir dos nossos pés no chão, né? Com o grito que cada um traz do seu local, da sua região. Então, a gente gostaria de coletar essas imagens. Se vocês puderem fazer isso para nós, gravar esse vídeo de 1 minuto, claro, como sempre na horizontal, garantir um áudio bom para que a gente possa partilhar isso nas redes sociais e levar para todos os cantos os nossos gritos, né? Você tem fome e sede de quê? Então, esses pequenos vídeos vão nos ajudar muito para que a gente possa fazer essa divulgação do nosso grito dos excluídos. Então, Ive, muito obrigado pela sua ajuda, né? Aqui na nossa transmissão, aqui do nosso Dialogando. E mais uma vez, obrigado para a Vera e para a Dalila. Agora a gente faz um convite para vocês participar conosco da chamada coletiva, né? Aliás, da coletiva nacional do 29º Grito dos Excluídos. Vai ser dia 4 de setembro, às 10 horas, e nós vamos transmitir online e queremos convidar todos para participar conosco. Essa coletiva nacional, não esqueçam, em 4 de setembro, participando junto conosco. Então, muito obrigado, um abraço a todos e a todas, Dalila e Vera, pela participação conosco, e que a gente possa nos encontrar diante dessa luta e diante de tantos gritos que nós trazemos nesse nosso querido país. Um abraço e uma boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada.